Opa, então, nesse vídeo a gente vai começar a responder o capítulo 6 do livro do Hibbeler, tá? É, a gente vai responder esse exemplo 6.1. Na verdade, não chega nem a ser uma questão, né? É um exemplo, então a gente não vai ficar se prendendo em achar resultados, tá? Eu não vou nem pegar na calculadora nesse vídeo aqui. A intenção é que a gente aprenda como que se faz esse tipo de questão. E aí, nos próximos vídeos, a gente começa a responder de fato esse livro aí, ok? Então, bora lá. Antes de começar esse vídeo, eu tenho que avisar que eu posto nesse canal todos os dias, no mínimo, duas questões de matemática, respondendo questões de concurso, de faculdade, de Enem. Então, se você quer chegar na sua prova com mais conhecimento na área de matemática, se inscreve aí no canal, beleza? E a questão diz o seguinte: determine a força em cada membro da treliça, mostrada na figura 6.8.a, e indique se os membros estão sob tração e compressão. Tração e compressão a gente já sabe a diferença, né? A gente tem um objeto, se ele tiver uma força para baixo e a força de reação aqui ela for para cima, esse objeto está sendo comprimido. E se a gente tem um objeto onde a gente tem uma força para cima e a força de reação para que equilibre seja para baixo, então ele está sendo tracionado. Beleza? Essa é a diferença, isso é que a questão está pedindo. Para a gente analisar essa peça individualmente, cada parte, bora desenhar ela aqui, ó. Ela tem um fixador. Esse fixador está preso por parafuso. E aí ele sobe, aqui é o ponto A. Aqui ele vai para o ponto C, que também está fixo. Eu vou até desenhar logo o fixador dele, que é mais ou menos assim, ó. E depois ele vai para B. Sendo que em B tem uma força de 500 newtons sendo aplicada nele. E aqui é o ponto C. Beleza. Que você já percebe aqui? Em C, ele permite o movimento no eixo X, né? Mas ele não permite o movimento em Y. Então, C vai ter uma reação em Y. Já em A, ele tem a X, porque ele não permite o movimento em X. Ele não vai sair daqui de jeito nenhum. Então ele tem uma força de reação em AX e tem uma reação também em Y, porque ele não permite que o objeto desça nem suba. Ok? E B tem 500 newtons aqui, que eu vou chamar de B, né? Bx é igual a 500 newtons. Ok? Beleza. Então aqui agora a gente vai analisar esse objeto parte por parte. E para isso, ele chama cada um desses pontos aqui, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C, ele chama de nó. A gente vai chamar dos dois, pode ser ponto ou pode ser nó. Então, quando eu chamar de ponto ou nó, você já sabe o que eu estou me referindo. Então, bora lá. Primeiramente, bora analisar o ponto B. Para analisar o ponto B, você vai desenhar ou se olhar, né, para o que está tocando em B. O que está tocando em B aqui, ó? A gente tem o cabo BA, a gente tem o cabo BC, né? E a gente tem o 500 newtons, certo? Aí aqui você tem que ter noção de que esse ponto aqui, ele tá ou sendo comprimido ou sendo tracionado. Para fazer isso aqui, você vai ter que atribuir uma direção da força, tá? Eu vou atribuir aqui que inicialmente B está fazendo uma força para baixo em A e está fazendo a força também para baixo em C. Lembrando que aqui a questão diz que tem 45 graus, aqui 2 metros e aqui também 2 metros. Beleza? Então fechou. Agora, depois de analisar o ponto B, bora analisar aqui o ponto A. E aqui é o seguinte: se eu coloquei que aqui em B, de B para A, aqui tá negativo, aqui tá para baixo, de A para B eu vou colocar aqui tá positivo, tá para cima. Porque o nosso objeto ele tem que estar em equilíbrio, tá? O daqui tem que negar com o daqui.
E aqui eu vou colocar também que tá para cá. Se eu coloco assim, perceba que aqui no ponto A, eu tenho as reações AX e AY que eu falei. Então, o que que acontece? O meu AX, para negar com o de cá, ele tem que estar para a esquerda. E o meu AY, para negar com o de cá, ele tem que estar para baixo. Beleza? Fechou. Então, a gente já desenhou agora a relação do ponto A. E aí, por último, a gente analisa o ponto C, né? O ponto C, que ele está ligado a B, e o ponto C está ligado a A. E aqui o ponto C, para negar, para zerar, né, com o daqui, ele tem que estar para a esquerda. Ele sofre reação de CY, então a gente vai ver o seguinte, ó, essa força está vindo para cá, né? A gente vai colocar essa força para lá, e para negar com essa força, a gente coloca CY para baixo. Beleza? Então, tudo está desenhado aqui agora. Nós temos que fazer, assim como está lá no livro, as forças, o somatório de forças em X e Y em cada uma dessas três. Então, isso daqui vai ficar agora repetitivo, porque a gente vai fazer isso daqui, ó. Fx, Fy. E eu vou chamar até de Fx1, Fx2. Ou Fy1, né? Fx2, Fy2. E aqui, Fx3, Fy3. Beleza. Analisando somente esse daqui, quais são as forças que estão em X? A gente tem 500, que está para a direita, né? Então tá positivo. E a gente tem a força que está sendo feita de B para C, FBC. Botar aqui mais, porque está indo para a direita, FBCX. Só que quem é FBCX? A gente sabe que aqui tem 45 graus. Se aqui tem 45, aqui tem 90, aqui também tem 45. Certo? Se tem 45, tanto faz ser seno ou cosseno, né? Então é FBC vezes, e aí a gente vai usar a mesma coisa do livro, tá? Note o seguinte, aqui, ó, analisando o nó B, ele colocou menos FBC seno de 45. E você está colocando mais, Gustavo. Por quê? Porque aqui eu coloquei que a força ela tá para baixo. Você vai ver que nós vamos encontrar o mesmo resultado, só que o livro ele encontra. Você vai entender, tá? Eu espero que entenda. Ó, seno de 45. Ficou sem espaço aqui. De 45 graus. Beleza. E FY? FY não vai ter esse 500. Vai ter FBC vezes o cosseno de 45. Tá para baixo. E se tá para baixo, ele é o quê? Negativo, né? E a gente vai ter FBA menos FBA, porque tá para baixo. Lembrando que FBA só tá no eixo Y, beleza? Que é exatamente a mesma coisa que tá aqui, ó. FBC cosseno de 45 menos FBA. Beleza. A gente consegue descobrir então quem é FBC. A gente vai colocar FBC. Se isso daqui dá igual a zero, né? Tudo dá igual a zero. Então a gente pode passar o 500 para o outro lado, subtraindo, vai ficar menos 500 dividido pelo seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 3, né? Então, eu vou escrever aqui seno de 45. E aí, como eu falei que eu não vou pegar a calculadora, eu vou colocar o mesmo resultado que está no livro. Aqui a gente encontra que é menos, porque no livro encontra positivo, mas eu vou encontrar aqui
nesse caso, negativo. Opa, a câmera tá muito aqui embaixo, né? Pronto. Por que que eu encontrei negativo? Porque eu falei, eu coloquei a minha força aqui, BC, para baixo. Já o livro, ele vai identificar, ele vai colocar, porque ele quer, a força para cima. Então, esse sinal de menos aqui me indica, e vai indicar para você também que está fazendo a questão aí, sempre que uma força der negativa, significa que você está olhando a seta para o lado ao contrário, tá? Vou dar um exemplo aqui embaixo, ó. Se eu coloco que essa força, ela vale menos 500, significa que, na verdade, ela está sendo uma força para trás de 500. No sentido contrário, ok? Então, beleza. Se a gente encontrou FBC, a gente pode substituir aqui no FY. E aí a gente vai ter que menos 707,1 dá 707,1. Vezes o cosseno de 45. Aqui a gente dividiu pelo seno, né? Se a gente dividiu pelo seno de 45, que é a mesma coisa de cosseno de 45, aí agora é só inverter. Vai voltar para o 500. Vezes o cosseno de 45 dá 500, né? Isso daqui tudo dá 500. Menos FBA. Isso é igual a zero. Então é a mesma coisa de colocar que FBA é igual a 500, tá? No caso aqui, a gente jogou o FBA para o outro lado, ficou positivo. Beleza, então já encontramos FBA e FBC. E a gente já fez o dessa conta toda aqui. Agora a gente vai fazer para o ponto A, o nó A. Beleza? No nó A, a gente tem quem? A gente vai ter em fx AX menos AX, né? Porque eu coloquei aqui que é para a esquerda. Menos AX mais FAC. Somente isso porque aqui não tem ângulo, né? Ele está exatamente no eixo X. E isso daqui igual a zero. E esse daqui vai ser AY pro negativo, porque ele está para baixo aqui o nosso AY. Lembrando que essas direções que a gente colocou é simplesmente ilustrativo. Você pode colocar a direção que você quiser, tá? Contanto que siga a linha aí. Menos AY mais FAB. Ou FBA, né? Eu vou colocar FBA por quê? Porque aí a gente já consegue perceber que FBA é a mesma coisa que FAB. E a gente consegue substituir aqui, ó. FBA é quem? 500, né? Menos AY mais 500 é igual a zero. Se eu passar o 500 para o outro lado, fica menos AY é igual a menos 500. Então a gente já consegue perceber que AY também é igual a 500. Beleza? Mas a gente ainda não sabe AX. Então a gente vai agora analisar o outro ponto. No caso agora o ponto C. Certo? Em X a gente tem quem? A gente tem o FAC. O FAC está para a esquerda, então vai estar negativo. E FBC. FBC está para a esquerda também, então menos FBC. Aqui é 45 graus, então vezes o cosseno de 45. Que tanto faz ser o seno ou cosseno, né? Beleza. FBC a gente sabe que é menos 707,1. 707,1 vezes o cosseno de 45 volta para o 500. Menos com menos dá mais. Então a gente sabe que aqui vai ficar menos FAC mais 500 igual a zero. E aí quando a gente passar o 500 para o outro lado, vai ficar menos FAC é igual a menos 500. Então FAC é igual a 500. Beleza. A gente já consegue substituir aqui também, né? FAC é igual a 500.
AX é igual a 500. Beleza? Eu tô pulando as contas porque tá tudo no livro, a conta. O que eu quero que você entenda, na verdade, eu já fiz aqui no vídeo. Por mim aqui, você já pula pro final, tá? Mas se você quiser acompanhar, pode acompanhar. E já tá terminando, né? É a hora que eu falo isso. Enfim, em Y a gente tem quem? A gente tem FBC positivo vezes o cosseno ou seno, né? Tanto faz. Vou botar o seno para diferenciar com esse daqui. Menos CY. Isso igual a zero. FBC a gente sabe que é menos 707,1. Vezes o seno de 45, volta para 500, né? Então, menos 500. Menos 500 menos CY é igual a zero. Então, a gente sabe que CY vai ser igual a menos 500. Beleza? Ah, mas aqui deu negativo. Exato, porque aqui eu acabei de perceber que, ó, bora ver aqui, ó, o nosso FBC deu igual a menos 707,1. FBA deu igual, cadê? FBA 500 positivo, não foi? FAC deu 500 também, FAC. $500 positivo. AX deu igual a 500 positivo. AY deu igual a 500 também. E CY deu igual a menos 500. Agora você percebe o que é que eu coloquei como negativo, ó. Eu coloquei que o FBC e o CY deu negativo. Isso significa que aqui, ó, aonde eu coloquei essa seta para baixo, ele vai estar para cima. Aonde eu coloquei essa seta aqui para cima, ele vai estar para baixo. Então, a gente já pode apagar a seta desse jeito que eu desenhei aqui, ó. E colocar o real sentido aqui, ó. Beleza? E aqui em CY deu negativo também. Isso significa o quê? Que CY não é para baixo, ele é para cima. Fechou? Beleza. Agora a gente consegue descobrir o final da questão. Então, ó, agora que eu já mudei a direção aqui, eu posso tirar o menos. E aí você vê que fica exatamente como está no livro. FBC é igual a 707,1. FBA é igual a 500. Descendo mais, a gente encontra que FCA é igual a 500. Tá ali, né? O FAC. CY é igual a 500. Positivo, porque eu acabei de mudar o sinal, porque eu mudei a direção aqui dele, né? E a x e a y é igual a 500. Beleza? Fechou. E agora a gente vai dizer se ele está comprimindo ou tracionando. Como que a gente olha isso? É só a gente olhar as setas que a gente desenhou. Olha só. Bora ver se... bora pelo início, né? Se essa barra AC aqui, ela está sendo tracionada ou comprimida. Olha só. A gente tem uma reação de AY para baixo. E a gente tem uma reação de FAC para cima. Então, nosso objeto ele está assim, ó, sendo puxado para cima, né? Enquanto ele está preso aqui fixo no chão, tem uma força puxando ele para cima. Isso significa que ele está sendo tracionado. Traque, beleza? Bom, bora ver esse daqui. Esse daqui também, ó, a gente tem uma força puxando para a esquerda, para a direita, perdão, e a gente tem alguma coisa que está segurando ele aqui no chão, né? No caso que é a nossa fixação em A. Então, ele não permite, mas ele está sendo tracionado aqui. Então, FAC, o cabo, a barra AC, também está sendo tracionada. Agora, a força da barra C, a gente olha agora para o de baixo, tá? Porque a gente não pode dizer pelo ponto A se a barra BC está sendo tracionada ou comprimida, e nem pelo ponto B a gente consegue dizer isso. A gente tem que olhar para o ponto C.
O ponto C, ele diz que tem uma força sendo aplicada, deixa eu colocar aqui, ó. Tem uma força sendo aplicada para baixo, ó. E a força CY está segurando ele aqui, é o que está impedindo ele. Então ela está sendo comprimida. Ou seja, essa barra aqui, ela está sendo comprimida. Beleza? Então a gente já identificou aqui tudo. Barra comprimida, barra comprimida, né? Barra tracionada e barra tracionada. Beleza? Fechou. Então, nós entendemos agora esse exemplo 6.1 do livro do Hibbeler. Eu espero que você tenha aprendido. Esse vídeo aqui não é para você achar que somente com ele você consegue fazer uma prova. Não consegue nem acertar a primeira questão. Então, assiste os outros vídeos que eu vou postar aqui no canal, que a gente vai expandir esse conhecimento, tá? A gente vai usar o conhecimento desse vídeo para outros em sequência, beleza? É isso e até o próximo vídeo.